produtor rural e o meio ambiente. O uso do fogo é considerado ferramenta básica de manejo por ser uma forma rápida e barata de limpar a terra, reduzir a incidência de plantas invasoras e pragas, além de produzir cinzas, que no curto prazo atuam como nutrientes. Já a médio e longo prazos, o fogo gera prejuízos que superam seus eventuais benefícios tanto para os produtores rurais quanto para a sociedade em geral. Para evitar os danos causados pelo fogo, é preciso conhecê-lo, compreender o seu mecanismo de atuação e os métodos de prevenção e de combate. Os cuidados se tornam ainda mais importantes durante o período da estiagem, uma vez que em seu alastramento se torna então ainda mais fácil, o alastramento do fogo nos solos, nos galhos, nas folhas, tudo isso afetado então pelo tempo seco. Bruno Amorim, jornalista do sistema CNA-Senar, recebe Matheus Tavares, assessor técnico do Senar, para falar mais sobre a atenção com o fogo durante a estiagem que se aproxima. E a gente conversa agora com o Matheus Tavares, assessor técnico do Senar. Matheus, mais uma vez aqui conosco, seja bem-vindo. Muito obrigado, mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês e falar desse assunto tão importante aí que é o incêndio florestal, né? Exatamente, Matheus, e a gente sabe que nesse período de estiagem, que tem início, aproximado agora no mês de maio, há uma preocupação principalmente dos produtores rurais de diversas partes do Brasil, né? É verdade, né? Assim, considerando que o tamanho, as dimensões territoriais do Brasil, né? Então a gente está a todo momento, em qualquer época do ano, a gente tem que pensar em prevenção, né? Mas realmente, quando a gente chega no período de inverno, outono, que terminam as chuvas, esse risco aumenta, né? Então a gente vem falando mais incisivamente sobre esse assunto agora. Mas a prevenção é para ser tratada durante todo o ano, porque existem medidas de longo prazo, medidas de médio prazo e de curto prazo que o produtor, que a propriedade rural deve se preocupar em implementar para quando chega nesse momento crítico, está tudo ok e com menos riscos de sofrer com esse tipo de ameaça, né? E falando nessas medidas, quais podem ser adotadas nas propriedades rurais pelos produtores? Bom, existem vários parâmetros que têm que ser considerados, né? Devem ser considerados aí pelo produtor. A gente tem uma parceria muito importante, muito forte com uma instituição Preve Fogo do IBAMA e a gente desenvolveu um curso que está disponível no formato EAD e esse curso ele traz alguns indicadores que devem ser observados, né? Então, existem medidas importantes que fazem referência às características da propriedade, existem medidas que fazem referência às características de uma região como um todo, medidas referentes a fontes de ignição, né, possibilidade de fontes de ignição do fogo, né, que leva aos incêndios, e também a medidas relacionadas à capacidade de controle de um foco de incêndio da propriedade. Então, quando me perguntam assim, o que pode ser implementado? Então, a gente tem que levar em consideração vários fatores e que varia de propriedade para propriedade, né? A gente pode aprofundar um pouco nesse assunto, mas o importante é considerar que cada propriedade deve considerar as suas características na hora de adotar um plano de prevenção. E essa orientação, Matheus, sobre a prevenção de incêndios, ela é muito importante, né? Ela é importante porque, assim, quando a gente fala em fogo, incêndio, às vezes as pessoas pensam que conhece e que vai... quando vier uma situação dessa eu sei controlar, eu consigo, mas na verdade não. Tem muita técnica envolvida, é uma situação de extremo risco, então a pessoa precisa sim se qualificar seus empregados, seus funcionários, a saberem lidar com a situação da maneira mais segura possível. E sempre tendo em mente que a prevenção é a melhor solução. Contra a prevenção, a gente tem um combate, né? O combate é extremamente difícil e não é recomendado em momento nenhum que você espere a situação para combater. Então, a prevenção, nesse caso de incêndios florestais,
a prevenção é a palavra mandatória aqui, né? E se a gente for falar das estatísticas, mais de 1 milhão de hectares foram prejudicados por conta desses incêndios. Somente em janeiro deste ano, de 2024, isso em todo o país é realmente preocupante e o produtor precisa se atentar, né? É importante porque, assim, além de todo o risco à saúde, o risco ao ser humano, ao meio ambiente, aos animais, tem ainda problemas de saúde, tem a perda econômica, perda, às vezes, ali do solo, né, que sofre também com fogo. Então, não é só o momento ali do fogo em si, do incêndio, vem toda a consequência que essa situação danosa traz para o produtor rural. Então, investir em prevenção, às vezes, fica mais barato do que sofrer toda a consequência de ser acarretada pelos incêndios florestais. De acordo com a definição publicada pelo IBAMA, o incêndio é caracterizado pelo fogo sem controle que avança sobre qualquer forma de vegetação, podendo ser iniciado pelo homem, intencional ou acidental, ou por fonte natural, como por exemplo um raio. Já a queima é o uso do fogo, seja para o manejo das áreas de agricultura ou pecuária, ou com objetivos de conservação ambiental, como redução do combustível florestal, uma prevenção de incêndios, manejo da paisagem e também preservação dos ecossistemas dependentes do fogo. É sobre isso que Bruno Amorim, jornalista do Sistema CNA-Senar, então continua essa conversa aí com Matheus Tavares, que é assessor técnico do CNA. Eles falam nessa prosa agora sobre a prevenção de incêndios em propriedades agrícolas. E o Senar vem desenvolvendo esse papel de prevenção, de capacitação junto aos produtores. Junto aos produtores. O Senar, nos estados, eles oferecem treinamentos presenciais, né? Treinamentos gratuitos presenciais para produtores e trabalhadores. Esses treinamentos eles podem ser solicitados junto aos sindicatos rurais, nos municípios, né? Então o Senar depois atende a essa demanda. E em nossa plataforma EAD também, treinamento gratuito sendo ofertado, com vários treinamentos, na verdade, né? A gente tem um treinamento que fala sobre como realizar uma queima controlada. Aliás, existem diferenças entre queima e incêndio, né? A queima é um procedimento legal, ele exige as devidas autorizações dos órgãos competentes, mas é um procedimento que está previsto, ele é legal, tem técnica para se fazer uma queima controlada, com segurança, com eficiência. E temos também o incêndio, que é um fogo que é descontrolado, né? A gente tem proporções gigantescas aí de incêndios que fogem ao controle, e até os órgãos mais experientes de combate têm dificuldade em combater. Então, é bom a gente estar atento a isso. O Senar, então, oferece esse treinamento de técnicas lá no EAD, né, de técnicas de queima controlada. Então, você aprende a realizar isso e aprende também todo o procedimento pré-queima, né, que é onde você pede autorização, quando e quem pode fazer. É muito importante o produtor saber desses aspectos legais relacionados ao fogo, né. Temos treinamentos sobre comportamento do fogo, como que o fogo se comporta, o que potencializa, o que pode ser uma barreira para impedir que o fogo avance, né? Então é um treinamento também bastante interessante. E o treinamento mais importante que nós temos também na nossa plataforma é o treinamento de plano de prevenção, né? Justamente esse que eu mencionei no começo, onde a partir de indicadores a gente auxilia o produtor, a gente entrega informação, mas entrega também um mapa de risco de incêndio florestal. A partir desses são 26 indicadores, eu vou citar alguns para vocês aqui, mas ao final o produtor sai com esse mapa de risco, né? Então ele consegue identificar quais indicadores ele tem um risco maior ou menor para poder construir um plano de prevenção a partir desses indicadores. E tem indicadores que a gente nem pensa, né, na hora de construir um mapa de risco desses. Por exemplo, como que é o seu relacionamento com o seu vizinho, né?
numa situação de incêndio, o fogo ele não vê fronteiras, né? Então, a relação entre vizinhos, entre região é muito importante, porque em um momento de perigo, a gente precisa de dar suporte, às vezes, ou receber suporte dessa comunidade, né? Como que é o relacionamento ali do produtor, da vila ou da propriedade com os órgãos municipais ou estaduais de combate ao fogo? Você tem acesso? É fácil? Como é que você faz esse contato numa situação de emergência, né? Então, esses indicadores que eu citei agora são indicadores assim, que você pode de pronto já ter ali na sua mesinha, num local bem à vista, para que qualquer pessoa em situação de emergência possa entrar em contato logo com órgãos competentes para ajudar no combate. Agora, outros indicadores que fazem referência assim, à propriedade. Qual é o tamanho da sua propriedade? Qual a atividade econômica que você desempenha ali? É uma pecuária, onde você tem uma pastagem? A pastagem a gente sabe que pega fogo muito facilmente nessa época do ano, a pastagem seca, né? Então, se você tem a pecuária ou, por exemplo, uma horticultura, a pecuária é uma situação de risco maior. Né? Então, são fatores relacionados à propriedade que a gente não pensa, né? Mas a própria atividade econômica ela é preponderante nessa situação. A topografia da sua propriedade, questão de vegetação nativa, floresta nativa. O combate ao fogo em floresta é extremamente difícil, né? Então, essa situação também, ela pode ser um balizador ali na hora de ter o sucesso ou insucesso na hora de um combate, né? Estradas dentro da propriedade, as estradas que cortam a sua propriedade, elas são de exclusividade do produtor e de funcionários ou não? É um caminho livre onde passam transeuntes, passam veículos a todo momento, que também aumenta o risco, né? Então, são situações em que muitas vezes a gente não pensa na hora de construir um mapa de risco, mas existe esse risco, né? Quanto mais pessoas passando por ali, maior o risco e maior a dificuldade de se controlar esses efeitos, né? Então, nesse curso, tem todas essas informações lá, é bastante profundo, é bastante rico, importante o produtor conhecer e poder traçar algumas estratégias aí, principalmente nessa época do ano que está por vir aí. Perfeito. Então, o Senar oferece, por meio dos sindicatos rurais nos estados, esses treinamentos, essas orientações, essas ações de prevenção, para que o produtor, de fato, ele consiga aí se prevenir antes desse período da estiagem que acontece em várias regiões do Brasil. Basta procurar o Senar nos estados por meio dos sindicatos ou até mesmo acessando ali a nossa plataforma ead.senar.org.br ou até mesmo a plataforma Senar Play. É isso. Exatamente. O curso presencial via sindicato rural, o Senar no estado vai dar o suporte para o treinamento e via EAD, que é um acesso também gratuito e rápido, você pode acessar via plataforma de EAD ou do Senar Play, o aplicativo Senar Play, que é gratuito também, existe todos os treinamentos lá dentro. Perfeito, o importante é se prevenir. Matheus Tavares, assessor técnico do Senar, mais uma vez, muito obrigado. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês e contem comigo aí para as próximas. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também.
Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo, ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula, ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar. É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões, mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá ao nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos, converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.